Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que bem. No nosso encontro de hoje, eu quero falar sobre a divisão das 12 tribos e também o governo monárquico em Israel. Como nós vimos no último encontro, Jacó e seus filhos foram para o Egito e lá habitaram e frutificaram muito. Deus cumpriu a sua promessa, aquela feita a Abraão, da qual ele multiplicaria grandemente os seus descendentes. Após a morte de José, levantou-se um novo faraó, que não conhecera. Então, este ficou amedrontado com o crescimento e a força do povo israelita, e por isso resolveu afligi-los com tributos e com trabalho. O livro do Êxodo, no Antigo Testamento, narra esse período em que os descendentes de Jacó viveram e saíram do Egito em direção à Terra Prometida. Êxodo, você sabe, deriva da palavra grega êxodos, que significa saída ou partida, fazendo uma referência à grande libertação concedida por Deus ao povo israelita da escravidão do Egito. Então, um plano redentor, por meio de uma linhagem, estava em total andamento, e foi através de um homem chamado Moisés, descendente de Levi, criado pelos egípcios, que o Senhor libertou o povo e deu continuidade ao seu propósito redentor. Essa libertação ela é relembrada por nós através da festa da Páscoa. E a palavra Páscoa ela deriva de uma palavra do hebraico pessah, que significa pular além da marca, passar por cima, ou uma ideia de poupar, que faz referência à última praga, onde todos os primogênitos seriam feridos com morte, mas nas casas daqueles que estivessem com seus ombrais marcados com o sangue do cordeiro, a praga assim não chegaria. Está lá em Êxodo, capítulo 12. As 12 tribos deixaram o Egito e 3 meses depois acampam no deserto do Sinai, ali de frente para o Monte Sinai, quando Deus afirma um pacto com eles, estabelecendo que seria um reino sacerdotal, uma nação santa, isto é, um povo separado, não nos moldes de vida dos ímpios, mas um povo consagrado para o serviço de Deus, um povo que não seria governado por homens, mas um povo que teria como rei o próprio Deus, escrito lá no texto, Yahvé. Então parece que tudo já estava preparado para a entrada em Canaã. E por isso Moisés enviou 12 espias, um de cada tribo, para verificar as condições do lugar. E durante 40 dias, esses espias, esses espiões, o serviço secreto do povo, naquele contexto, espionaram a terra e verificaram que, de fato, ela era conforme tudo que Deus prometia na sua promessa. De fato, era uma terra que manava leite e mel. Porém, dos 12 espias, 10 ficaram totalmente amedrontados diante das fortalezas que viram e da estatura dos habitantes daquela cidade. Retornaram ao acampamento e foram contra qualquer invasão, pois não viam a possibilidade de vencê-los, no caso de uma guerra. E apenas Caleb e Josué estavam ali confiados na promessa e trazendo na memória tudo o que o Senhor já havia realizado. Eles sabiam que Deus lhe daria uma vitória, mas a palavra desses 10 espias, desses espiões, tomou conta dos filhos de Israel de uma tal forma que eles passaram a olhar para as suas fraquezas ao mesmo tempo que eles olhavam a força dos seus adversários. E o texto, lá em Números, nos diz que eram aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também nós éramos aos seus olhos. Bem, o período em que os filhos de Israel peregrinaram no deserto é retratado também no livro de Números. E o título desse livro, ele surgiu primeiramente nas versões gregas e latinas e deriva dos 2 recenseamentos ou contagens do povo. Esse livro, Número, no Antigo Testamento, ele tinha outro nome. O nome no hebraico era Bemidbar, esse nome difícil, que significa no deserto. Palavra esta que é mencionada logo no primeiro versículo. No entanto, ao passar dos anos, e após toda a peregrinação, é chegado o momento de possuir a terra de Canaã. Porém, Moisés já está de idade avançada,
E ele é sabedor, conforme está descrito em Deuteronômio, no capítulo 31, que ele não entraria na terra prometida. E aí ele passa o bastão, ele passa o comando para Josué. É importante, meus irmãos, salientar que Canaã é a região que hoje, mais popularmente, é conhecida como Palestina. Palestina é relativamente, né, um nome moderno e deriva-se da palavra Filístia, né, que era escrita até então com PH, que significa o país dos filisteus. E acredita-se, né, dentro da teologia histórica, que esse nome Palestina faz uma referência aos inimigos de Israel e passou a ser usado pelos romanos como uma maneira de afrontar os descendentes de Israel. Os povos que habitavam Canaã, eles começaram a organizar uma espécie de cidade-estado independentes, se unindo apenas em lutas contra inimigos comuns, e o governo era exercido por um rei leal, né, ao faraó do Egito. Quando Israel inicia as suas conquistas em Canaã, o Egito estava perdendo toda a sua influência sobre as cidades-estado e estava terminando ali o poder central que o Egito exercia com grande força naquela região. Com isso, muitos reis dessas cidades estavam procurando ampliar o seu domínio, combatendo, conquistando seus vizinhos, o que deve, na minha perspectiva, ter colaborado para a conquista de Israel, pois não havia mais uma unidade entre aquelas cidades, né, em torno daquilo que nós podemos tratar como poder central. Então, com algumas vitórias, né, que Israel estava tendo, Israel foi avançando cada vez mais e se estabeleceu em Canaã. E ele não só se estabelece ali, mas se estabelece com um sistema tribal independente, unido apenas por região, sentimento e parentesco. Então, o sistema de governo era teocêntrico, porque era Deus que estava no controle de todas as coisas. Era Yahvé que regia o domínio e o governo desse povo. E isso diferenciava dos demais povos, que já estavam se reunindo através de monarquias. Cada povo vizinho tinha o seu próprio rei. Mas, durante o período de vida de Josué, Canaã foi ocupada. E o texto vai dizer lá em Josué que foi dividida entre as tribos, né, que é conhecida como tribos de Israel. Contudo, fortes grupos de resistência estavam ali se sustentando, prevalecendo, e algumas tribos tiveram que lutar individualmente para ocupar os territórios a que tinham direito. Nesse período, Israel não tinha uma capital, e por isso o seu ponto de encontro para a realização de festas, para resolver alguns problemas de interesse geral, era em torno do local onde se encontrava a Arca da Aliança. E é de fundamental importância também entendermos que, nesse período, Israel era formada por uma confederação de tribos. Exatamente por isso que nós vamos enxergar a presença dos juízes. E quem eram os juízes? Talvez você se pergunte até hoje. Os juízes, eles funcionavam como chefes militares e magistrados civis. Alguns deles atuavam apenas em sua própria tribo, ao passo que outros tinham uma influência sobre todo Israel. Samuel foi o último dos juízes, embora a maior atuação, né, de Samuel tenha sido como profeta. Talvez por esse motivo é que o seu nome não é mencionado no livro dos juízes. E depois de aproximadamente 2 séculos, isso mesmo, 200 anos desse sistema de governo teocêntrico, a teocracia, o governo de Deus, ela vai chegar ao fim. Porque nesse período, a situação de Israel não era boa. O sacerdócio havia desvirtuado-se totalmente e o povo começou a viver em desobediência. Eles viviam em guerra contra os filisteus e já haviam sofrido muitas derrotas contra os filisteus e eles resolveram levar a Arca da Aliança para a batalha. Você se lembra dessa história? Porque eles pensavam que este ato lhes garantiria a vitória. Os filisteus haviam chegado em Canaã, e nesse mesmo período que Israel, quer dizer, no mesmo período ali que Israel, e eles começaram a se fortalecer muito nesse tempo. E o resultado não poderia ser outro. Israel foi derrotado pelos filisteus e a Arca da Aliança foi levada para a Filístia.
O profeta Samuel, então, exorta o povo, chama o povo ao arrependimento. Os filisteus, né, são derrotados e a arca retorna ao seu lugar. Porém, foi nesse pano de fundo que Israel, vendo a figura do rei que outras nações possuíam, eles começaram a clamar para que lhe fosse constituído também um rei para governar sobre eles. E essa atitude do povo não agradou Samuel e também não agradou a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos, né, a palavra do Senhor, o texto bíblico lá em 1 Samuel, no capítulo 8, nós vamos perceber que quem deveria reinar sobre Israel era Deus e não um homem. No entanto, para atender a demanda do povo, o Senhor assim permitiu, e então Saul foi ungido rei sobre Israel pelo profeta Samuel. Até esse momento, né, o governo de Israel era uma teocracia, era o próprio Deus que governava como rei. Mas, com essa escolha do povo, foi estabelecido um governo monárquico, e os reis passaram a assumir o cargo por sucessão hereditária, e não por escolha direta de Deus. E, como resultado, tiveram reinados iníquos. E aí nós vamos se lembrar, né, que o rei Saul, ele desviou-se muito do caminho de Deus e perdeu o apoio que ele tinha do profeta Samuel. E iniciou-se com Saul uma fase de degradação do seu reinado. Saul não guardou o mandamento que o Senhor ordenou. Deus rejeitou a Saul e enviou Samuel até a casa de Jessé, onde escolheu e ungiu a Davi sobre rei. Davi, né, ele crescia com muita popularidade. E ele, é claro, né, começou a ser visto com maus olhos pelo seu sogro e sendo uma ameaça, né, para Saul. E ele fugindo, né, do rei, tomado por inveja e louco para tirar a sua vida, Davi forma um grupo de guerreiros que passou a acompanhá-lo por todo lugar. Nesse inteirinho, o profeta Samuel morre e os filisteus se levantam contra o rei Saul e derrotam Israel. E abre-se ali o caminho para o estabelecimento de um novo rei Israel, com a derrota e morte de Saul e seus filhos Jonatas, Aminadab e Malquisuã. Com a morte de Saul, Israel torna-se um reino que foi dividido em duas partes com dois governantes. Davi já tinha demonstrado capacidade militar. E com a sua popularidade, também através da unção recebida pelo profeta Samuel, ele acabou sendo proclamado rei de Judá. Isbosete, né, filho de Saul, tornou-se rei de Israel, né, na parte norte. Então, com a morte de Isbosete e a falta de outro que pudesse substituí-lo, Israel pede a Davi que também governe sobre eles. E aí, dessa forma, durante cerca de 7 anos e meio, né, ou mais tarde, Davi assume o reinado de Judá e Israel, iniciando ali uma campanha pela unidade das tribos. Com a união das tribos, com a expansão e o fortalecimento do reinado de Davi, os filisteus foram derrotados e a Arca da Aliança é levada para Jerusalém, que se torna agora a nova capital. Meus irmãos, mas como tudo, o tempo passa. E é claro, a velhice chega para todos e não é diferente com Davi. Davi envelhece e um novo problema surge. Quem agora vai substituir o rei? Davi, então, após enfrentar uma revolta armada pelo seu filho Absalão para tomar o seu reino, e a declaração de seu filho Adonias, né, como um rei, ele anuncia que seu sucessor será o seu filho Salomão, filho de Betseba, daquele caso que você já está pensando. Então, o reinado de Salomão foi um reinado de paz. Mas, para que isso acontecesse, Salomão precisou fazer algumas alianças que trouxeram muita degradação espiritual para a sua vida e também para todo o povo. Ele tomou para si, em primeiro lugar, como mulher, a filha de Faraó, uma egípcia. Mas ele também tomou como mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, etéias, e com isso Salomão estava desobedecendo a lei de Deus. Ele formou um verdadeiro harém, que a Bíblia diz que tinha em torno de 700 esposas, e fora as 300 concubinas, né, que ele tinha e que influenciaram espiritualmente com cargas de culturas e idolatrias a outros deuses. E aí, quando nós fazemos uma leitura dessa história no Antigo Testamento, a Bíblia vai relatar que Salomão se tornou um idólatra,
servindo a Astarote, lembra? A deusa dos Sidônios, né? Que tinha um culto com ritos imorais, né? Com adoração às estrelas. Salomão vai adorar Milcom, a Moloque, né? Que era um deus amonita que envolvia em seus rituais sacrifícios de crianças. E também podemos lembrar de Camus, né? Que era o deus sol dos moabitas. Então, aquele mesmo Salomão que construiu o templo do Senhor, né? O templo para Yahvé, infelizmente, também construiu outros templos para o deus Camus e Moloque. E com isso, Salomão pagou um preço alto que trouxe graves consequências para Israel. E aí o texto bíblico, né, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 11, vai dizer que Deus anuncia a Salomão a extensão do seu castigo. E mais uma vez o reino seria dividido. E aí é nesse tempo, quando Jeroboão, lembram dele? O efraimita, né, ele estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías, né, foi ao seu encontro, rasgou as suas vestes em 12 pedaços e entregou 10 a Jeroboão. E disse-lhe que o reino de Israel seria dividido, que 10 tribos ficariam sob a sua liderança e uma ficaria com o descendente de Salomão, Roboão, por amor de Davi. Os líderes de Israel, né, ao norte, chamaram-se então Jeroboão do Egito, que logo regressou e assumiu uma posição de liderança, reivindicando os seus direitos, né, o direito das tribos. O reino então ficou definitivamente dividido, passando a se chamar Israel, a parte norte, composta por 10 tribos, e Judá, a parte sul, formada pelas tribos de Judá e Benjamim. É importante ressaltar que a parte norte também era chamada de Efraim, visto que Jeroboão era um efraimita. E eu quero aproveitar esse momento para mencionar algo que é de grande importância para nós entendermos alguns acontecimentos futuros que nós trataremos em nossas aulas. Havia 2 tribos, né, e uma unção específica que as diferenciavam dentro do propósito redentor de Deus. Isso aqui é muito importante. Uma era sobre Efraim, sobrinho de Jacó, né, filho de José, de que deste, né, viria o cumprimento da promessa da multiplicação da linhagem, da multidão de nações que surgiria dele. Lembram dessa promessa? Que havia sido feita a Abraão, a Isaac e a Jacó? Mas havia uma outra unção, agora sobre Judá, filho de Jacó, que com a bênção de que a sua descendência sairia quem? O Messias, cumprindo assim o plano redentor de Deus. E nós vamos encerrar o nosso encontro aqui. Espero que tenha sido proveitoso para você e até o próximo encontro, que nós iremos tratar outro assunto falando sobre a história de Israel. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.